joga o futebol mais bonito do Brasil, o Flamengo está naquele momento encantado. E aí o Renato falou sobre o Jesus. Falando de seleção, resumindo, o Renate disse, com essa seleção na mão aí, não está fazendo mais do que obrigação. Renato sobre o Jesus. Então, como é sexta-feira, sextou, Renato Gaúcho na tela. Está fazendo um bom trabalho? Sim, está fazendo um bom trabalho. Mas é obrigação, pelo que ele tem em mãos. Aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo está jogando que nem o Grêmio, melhor futebol do Brasil. Concordo. Mas o Jorge Jesus ganhou 2, 3 títulos portugueses só. E saiu de Portugal, foi para a Arábia. Ele nunca treinou fora de Portugal, num grande clube da Europa, e nunca conquistou nada. E ele está com 65 anos. Aí ele está com uma seleção nas mãos. Ele é obrigado a fazer exatamente isso que ele está fazendo. O Flamengo jogar um futebol bonito, mas tem que ganhar. Aí você vai ver se ele tem capacidade, se ele é um grande treinador, se ele ganhar, ou você tira ele do Flamengo e tira ele do Palmeiras, são os 2 melhores grupos no Brasil, e bota ele no outro clube do Brasil, ó, esse grupo aqui que você tem, agora me dá resultados. Aí você vai ver se o cara é bom. Ele descreveu o Sampaoli. Deixa eu só agradecer ao Leonardo Oliveira, ao Luan Hernandes e ao Marcos Bertoncello dos veículos da RBS, Rádio Gaúcha, Jornal 0 Hora e o site Gaúcha ZH, imagens do Ronaldo Bernardi. Essa entrevista foi concedida a eles e o Troca, o primeiro programa da casa a mostrar. Você disse que ele descreveu o Sampaoli. Sim, e o Jesus faria um bom trabalho em outras equipes periféricas a esse grupo de frente do campeonato, mesmo situando Flamengo e Palmeiras. Porque o São Paulo, quando chegou, Gonza, era a estrela da companhia, né? E as contratações começaram depois da chegada dele. Ele chegou, o Santos tinha perdido jogadores importantes, o próprio Gabigol, o Bruno Henrique. E aí ele indica contratações e começa a trabalhar com o que tem e está em terceiro lugar. Quando o Jorge Sampaoli já estava no Santos, quando começou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e naquelas previsões, naquelas perspectivas que todas as mesas fazem, quem vai... Ninguém botava o Santos. O Santos não tem elenco. O Santos não tem elenco, curto, não tem fôlego, não vai chegar, o treinador tem que ter um tempo para se adaptar. E foi outro que deu uma resposta rápida, com material humano com menos capacidade do que o Jorge Jesus tem, é fato. Eu tenho maior carinho, maior admiração pelo trabalho do Renato, mas acho que eu vejo um pouquinho ali de... se o Jorge Jesus fosse um treinador brasileiro, talvez ele não fosse tão... o Renato não fosse tão incisivo. Acho que o fato de 2 treinadores que chegam de fora, um argentino, um português, estarem ali tão bem, chegados ambos a liderar o Campeonato Brasileiro, os 2, o Palmeiras na última rodada ultrapassou o Santos, mas isso está incomodando muito. Está incomodando muito e, assim, não tem porquê, ninguém está contestando o trabalho do Renato, ninguém está... Agora, é fato que o Flamengo está jogando, nesse momento, um futebol de sonho. Está jogando um futebol melhor do que o do Grêmio, inclusive. Agora, isso não é demérito nenhum. Não quer dizer que o Renato é pior treinador ou melhor. Se a gente for comparar o currículo, ele fala que o Jorge Jesus ganhou ali em Portugal e depois foi para a Arábia. E o Renato? Mas o Renato já falou algo parecido até fez fora do Brasil. Do Guardiola lá, me dá o time dele lá, me dá o dinheiro que eles têm para contratar, que eu monto uma seleção e tal. Fala. Eu acho o trabalho mais legal do futebol brasileiro, assim, porque mesmo quando ainda era humano o mais longevo, o Renato tinha o trabalho mais arejado. E há 3 anos já, praticamente, né? Sim, tem sequência, tem continuidade, cria essa questão do hábito no grupo de jogadores. Não só ele, o Grêmio, tem soluções muito boas à perda de jogadores e por estar bem administrado, com as contas zeradas, não precisa se desfazer dos seus jogadores o tempo todo. Então sustenta Jeromel e Kahneman, sustenta o Everton além da conta, segurou o Arthur para ser campeão da Libertadores, o Luan até passou do prazo nesse sentido e acabou não sendo vendido e caindo muito nível. Então muita coisa trabalha junta para que o Grêmio consiga fazer esse trabalho de tanta qualidade. Mas sim, acho que há um confronto e o Renato, bem ou mal, está do lado de cá, dos treinadores brasileiros, do que é um confronto. Corporativismo na declaração, a questão não se posicionaria assim contra um Abel, por exemplo, dentro do Flamengo.
ou contra o Filipão dentro do Palmeiras, que não apresentavam um nível de futebol. Tá falando dos dois principais elencos do Brasil. E não apresentavam. O Flamengo melhorou, é verdade, com as contratações na chegada durante a Copa América. E com o técnico também, né? Então, mas é isso, uma coisa leva a outra. Se tivesse contratado só os jogadores e mantido o Abel, não estaria no mesmo patamar. Porque são ideias diferentes de futebol, não teria o mesmo volume ofensivo. Poderia ter crescido enquanto time, mas acho que seria um processo mais demorado, acho que não teria a mesma veia ofensiva, porque são características dos comandantes, que são aplicadas no dia a dia e se veem nos jogos no decorrer da temporada. O Renato não fez algo parecido no Grêmio com o que o São Paulo fez no Santos? Em termos de material, o Grêmio também não tinha jogadores caros, badalados, eram jogadores que vinham chegando de outros clubes. Eu acho que o Renato conseguiu no Grêmio construir uma espinha dorsal de alto nível. Groi, goleiro de seleção, convocável, né? Jeromel e Kahneman. É claro que a partir do momento que eles dão um resultado, vão muito bem, desempenham bem, eles também crescem o nível e viram esses jogadores destacados. Mas a gente pode citar... o que eu acho mais legal é a recuperação dos periféricos. O elenco isso é muito legal. Que é você ter um Cortez discutível, é você ter do outro lado o Leonardo, que tem crescido muito, e tinha o Léo Moura antes, enfim, e apostar agora na chegada do Galhardo. É você ter o giro do que é uma saída do Arthur para encontrar na captação, na prospecção, o Matheus Henrique, o PP pro Everton. Exatamente. Esse para mim o Everton já é do Pedro Rocha, né? Isso é muito legal. Acho que o trabalho do Renato, para mim, o grande diferencial, o que vai marcar a passagem do Renato nessa fase do Grêmio, além dos títulos, evidentemente, porque é isso que, no fundo, fica, mas é a capacidade de remontar, né? O Grêmio se reinventa com saída de jogadores, né? É lógico que aí tem um trabalho também do clube, da base do clube, quer dizer, você sai o Arthur e entra o Matheus, e agora já tem o Diego Rosa na Sub-17, que daqui a pouco está entrando no time, aí você perde o Pedro Rocha, aí consegue o Everton Cebolinha e o PP, mas o Renato está ali para supervisionar isso e não tem medo de lançar os garotos. E isso é um trabalho, uma qualidade inegável. Mas ele já teve também em outros trabalhos, ele já teve no Fluminense um time de estrelas, com o Thiago Neves, com o Dodô, com Washington, Coração Valente, e o time perdeu a Libertadores dentro de casa para a LDU. E o Renato não está dirigindo as estrelas do Flamengo porque não quis, né? Tem isso. Podia estar lá, né? Sim. O Flamengo quis muito, a torcida queria muito, né? Porque eu sinto que além da nacionalidade do técnico, eu sinto que tem uma coisa de, com esse dinheiro todo aí, eu também montava um timaço e fazia isso. Não dá para separar. O treinador bom, o treinador de destaque, a gente está falando do futebol brasileiro e o treinador estrangeiro, que as principais equipes podem contar. São Paulo estava na Copa do Mundo, cara. Jorge Jesus, a gente vai dar a desmerecida, tem relevância pelo que fez dentro do futebol português, ressurgimento do Sporting, a ascendência do Benfica, um trabalho muito parecido de captação, prospecção, de buscar na América do Sul jogadores ainda tentando surgir e depois vender por um caminhão de dinheiro. Tinha Davi Luiz no Benfica. Davi Luiz, Di Maria. Luizão, né? É legal pra caramba isso. E o treinador bom vai treinar a equipe boa. Você quer o quê? Que o cara se prove sendo campeão brasileiro com o Avaí? Entendeu? Não faz nem sentido. Essa lógica. Traz o Guardiola aqui, bota ele de vai melhorar. Se ele treinar o Avaí vai jogar melhor, ué. Vai ser campeão? Não, talvez não, mas vai jogar melhor. É esse o ponto. O que eu vejo no Jorge Jesus é assim, se o Jorge Jesus for treinar o Avaí, lógico, não vai ser campeão, mas ele vai tirar de cada jogador do Avaí 110%. Os jogadores vão melhorar, né? O legado que ele deixa, isso você conversa com os jogadores do Flamengo. Então, independente de quanto custa o jogador, qual é o salário do jogador, qual é o currículo do jogador, mas aquele jogador, na mão do Jorge Jesus, ele está rendendo o máximo que ele pode. O Gabigol o Arão é visto com outros olhos pela torcida. O Arão chegou a ser quase perseguido, vaiado e tal, e o Arão com Jesus é outro, né? Passa por chegadas, passa pelo treinador, um pouco de cada. Mas a gente pode falar, a Arrascaeta não jogava. Rodrigo Caio cresceu absurdamente sendo comandado pelo Jorge Jesus. E jogando mais exposto, jogando com uma linha mais alta, tendo que se recuperar, tendo que entender o momento de andar para frente, de correr para trás. Então, assim, é óbvio que há um crescimento coletivo da equipe. E jogadores que individualmente estão rendendo mais. O que é o Pituca, cara? O que foi o campeonato? E até já caiu. O que foi o campeonato paulista do Jean Mota? É isso. E agora o Pituca, assim, era descartável. E é um ótimo jogador. Mas por que é um ótimo jogador? Porque está inserido num contexto que favorece o futebol dele.
O Renato, a meu ver, erra ao reduzir o mérito do Jesus, o trabalho dele ao dinheiro que o Flamengo gastou. E o próprio Renato faz um ótimo trabalho no Grêmio, excelente. Não tem esse nível de comparação, não tem porquê essa reação. Eu não sei se eu já falei sobre isso, já se falou isso. Um exemplo rápido, uma historinha rápida, quando o primeiro dia que o Jorge Jesus foi no Ninho do Urubu, primeiro dia, foi conhecer e tal. Esse aqui é o campo principal. Ele botou o pé na grama. Sentiu a grama, a relva, né? Como eles dizem. E aí chamou a pessoa que corta a grama. Então, aí não sei qual é a medida de altura de grama. Quantos centímetros você tem a grama cortada? 21. Ele disse, não, senhor. Então, a partir de agora, você vai cortar 15, no máximo 16. Então, o que é isso? Grama mais curta, jogo mais rápido. O Flamengo passou a jogar mais rápido. Né? Na hora que ele botou o pé ali, a primeira coisa que ele percebeu ali. Então, isso é uma coisa de quem conhece muito, de quem já vem com uma ideia de jogo e o gramado tem que estar adaptado a isso. Quem manja dos Paranauê, né? Então, vamos para mais um intervalo, o Troca volta já. Na volta, tem o Troca de Chutes. Eu até tentei empurrar pro Rafa.